Oi, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Mais uma vez agradecendo a cada um que tem passado aí nos meus vídeos. Sou muito grata, viu? Obrigado pelos likes, pelas visualizações e pelas curtidas também, tá bom? Bom, nós vamos começar fazendo uma linha central, tá? Para fazer o rosto da bonequinha, que foi o que eu prometi para vocês no vídeo da pintura do rosto da boneca, na aula da pintura da boneca, tá bom? Então, para você se encontrar e treinar, você vai precisar saber a direção onde vai ser olho, boca, nariz, tá bom? Então, a gente vai fazer uma cruz invertida, como eu fiz aí, tá bom? Você vai levar mais ou menos até onde você quer fazer o seu rosto. No caso aqui eu vou fazer bem grande para vocês entenderem, tá? E aí vocês vão contornar essa cruz, né? Dar uma volta nela, do finalzinho dela até onde você levou ela, né? Do começo ao fim dela, lá em cima, tá? Vocês vão fazer um contorno, e esse contorno tem que encostar nas laterais que você fez. O risco que você fez do meio, você tem uma limitação onde você vai parar, que ali vai ser o seu rosto, tá bom? E aí você vai riscar até em cima. Pronto, a gente já tem a primeira fase do rosto, né? E agora a gente vai fazer a fase que, se você for fazer orelha, que eu geralmente eu não faço, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai começar a sua orelha, né? O tamanho que você acha que equivale ao seu rosto aí, né? É o rosto que você quer. Você vai começar ele e vai terminar no risco, tá? Começar a tua orelha e você vai terminar essa orelha no risco. Por que no risco? Porque a nossa orelha, ela termina perto do nosso nariz, entre o nariz e a boca, tá bom? Então, é mais ou menos essa base aí que a gente vai fazer a orelha, caso vocês forem colocar a orelha na boneca de vocês, ou no boneco, né? Percebe aí que eu fiz mais ou menos no olho, aonde eu acho que ficaria minha orelha, até onde o tamanho que eu quero. E aí termino ele lá no risco, tá? Pra essa limitação. E aí agora eu faço vários riscos para mim poder ter o desenho de orelha que eu quero. Aí se eu achar que o desenho ficou ruim, eu vou lá e risco por cima e ajeito. Esse é a primeira, é um gabarito, então a gente treina muito o rosto assim, tá? Você vai dando formato, vai fazendo riscos e vai apagando os riscos que não ficaram legais. Por isso que você precisa de ter uma borracha. Eu não tinha nenhuma borracha aqui, né? Não encontrei nenhuma borracha, até tenho, mas eu não encontrei para fazer o vídeo, aí eu não quis me prolongar procurando, tá bom? E aí, você vai riscando, dando formato da orelha que você quer, tá bom? Você vai riscando em cima, já na basezinha que você fez do primeiro risco. E aí você vem riscando, dando o formato de uma orelha, né? Isso você faz dos dois lados, né? Deixa o mais parecido possível. Algumas coisas você pode até corrigir na hora da pintura, não tem problema, tá bom? Agora, se você for fazer a bonequinha para venda, alguma coisa assim, retire, né, um modelinho da internet, se você que não sabe desenhar, e faça ele com, né, passando para superfície com, né, como é que chama aquele papel? Papel carbono, uma coisa assim, né? Enfim. Então, eu venho aí agora, ó, no risco que eu fiz do meio, eu já venho fazendo a parte que eu quero a sobrancelha, tá? E aí, você não vai fazer do ladinho do risco que você já fez, outra sobrancelha. É outro risco. Você vai, do mesmo risco, você vai vir riscando, tá? E vai ficar assim, ó. É aonde você entra sempre com a borracha, porque você vai apagando os excessos, né? Essa sobrancelha junta, você já iria dar uma apagadinha para tirar, separar, deixar, né? Limitar a sobrancelha, então você apagaria. Da parte do risco do meio vai sair o nariz, né?
Então, você pode, para quem não sabe fazer nariz, você pode fazer a partir de uma bolinha no centro, né? Pegando no meiozinho. E aí, você vem no centro dessa cruz, né? Acima, né? Na parte de cima do primeiro risco, né? Do risco central, você vem fazendo um círculo, tá? E depois você vem fazendo outro círculo menor, tá? Aqui você já teria um nariz. Mas como assim, Viviane? Então, um risco feio. É um treino, lembra que isso aqui é um treino, tá? Então, você vai fechar essas bolinhas. Essas bolinhas fechadas vão se tornar um nariz. Vão ficar muito parecidos com um nariz, né? Que o nosso nariz tem essa curva, né? Uma bola no meio, né? E as duas, que é onde tem os nossos furos, né? De respiração. Então, você pode fazer essa marcação. Ou você pode, a partir dessas bolinhas que você fez, ou só a partir do risco que você fez no meio, fazer aí, né, uma pirâmide, que também é um nariz, tá? Eu tô falando pra vocês alguns jeitos aqui que eu, quando comecei desenhando, eu treinava, tá? Então, não é algo de desenho profissional, é algo amador, tá? Então, eu não faço fotografias, pinto pessoas, não, tô falando desenho amador, né? Desenho artístico, estilo fofinho, estilo cartoon, né? Essas coisinhas assim, tá bom? Então, a gente vai agora fazer o nosso olho. Abaixo da marcação onde a gente foi nossa sobrancelha, a gente vai fazer também, né, um risco côncavo na parte de cima e outro risco côncavo na parte de baixo, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa nos dois, tá? E aí, ó, e vocês vão perceber que ficou um pouco mais baixo o outro olho, tá? Então, você observe isso antes de você finalizar esse olho, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Aqui, nesse caso, um olho tá mais baixo que o outro, pouca coisa, mas tá perceptível, né? Então, a gente ainda vai fazer a partezinha aqui que tem a pálpebra, né? Então, a gente já vai aproveitar esse erro para corrigir com a pálpebra, tá? Então, eu venho aqui no de cá para igualar com o outro olho e faço a minha pálpebra abaixo. E na outra, eu vou fazer a pálpebra acima, porque aí eu igualo a altura do olho, tá bom? São errozinhos que a gente comete na hora que a gente tá fazendo e que a gente corrige muito com a borracha. É o que eu tô falando pra vocês. Mantenham uma borracha perto de vocês, porque com o tempo vocês não vão precisar mais. Vocês já vão ter essa coisa de consertar mesmo sem ter borracha, tá bom? E aí, agora a gente vai fazer a parte da boca, tá bom? Da boca. Não saiam do vídeo, tá? Porque eu ainda vou fazer uma boneca à mão livre, tá bom? Depois que eu fizer essa aqui, eu vou fazer outra do outro lado, de um jeito que eu já faço sem precisar de marcação. Pra vocês entenderem o quanto é importante essas marcaçãozinhas que eu mostrei pra vocês. E esses passinhos de ficar riscando, fazendo vários riscos em cima do outro, até chegar o desenho desejado, tá bom? E a boca é a mesma coisa, abaixo do nariz, né? Você vai fazer um coraçãozinho, né? No formato de um coração, tá? Sempre dá um espaço do nariz pra boca, entre o nariz e a boca. E aí, você tem aí um queixo, um espaço legal pro queixo, um espaço legal pro nariz e pra boca. Pra testa aqui, eu não deixei muito espaço, porque o meu intuito aqui é te ensinar o rosto, tá bom? Então, na outra que eu for fazer, eu já vou fazer um desenho bem menor, né? Para que você entenda que você tem que deixar um espaço do cabelo. Aí, a gente tá fazendo só um rosto, por isso eu fiz bem maior para que vocês entendam, tá? E aí, eu fiz a partezinha que seria onde seria eu colocaria o cabelo, tá bom?
Lembrando que esse rosto, pra mim, tá muito grande, mas eu fiz grande pra que vocês possam entender. Então, na próxima eu vou fazer menor, tá bom? Do outro lado eu vou fazer um rosto menor. E sem precisar de marcação. E aí, onde eu fiz o olho, né, eu não coloquei ainda a íris. Então, agora a gente colocou, né, a íris, faz a bolinha no tamanho que você quer. Bolinha central, se você quiser olhar, olhando para um lado ou para o outro, você faz a bolinha do lado que você quiser, né? Lado direito, todas as duas vai ter que estar pro lado direito, tá bom? Não bote uma bolinha pro lado direito e outra pro esquerdo, porque senão vai ficar aquele olhar vesgo, né? Atravessado, não vai ficar legal, tá bom? Então, é mais certo você acertar ele fazendo ele no centro, tá? Que aí fica um olhar pra frente, ela olhando pra frente, né? As duas bolinhas no meio, no centro do desenho do olho que você fez. Vem, já marca o pescoço. Assim. Abaixo do queixo. E do pescocinho, aí você vai ver se quer pescoçudo, se não quer muito pescoço. Mas do pescoço, do final do pescoço que você fez, você já vai fazer o risco que vai ser o peitoral dela, vai ser a parte do colo, né? Onde você vai dar a característica, um vestidinho, uma blusinha, né? Ou não vai fazer nada disso, vai fazer algo na frente. Enfim, né? Ela escondidinha atrás de uma pedra. Você vai usar seu artístico aí para o que você quiser abaixo do rosto dela. É claro que o intuito desse desenho da garrafa é ser o colo, a parte de baixo, né? Ser o ombro dela, né? Peitoral e ombro. Então, por isso eu tô fazendo aí um peitoral e um ombro, tá? E aí, você já vai dar criatividade aí a blusinha que você quiser, tá bom? Pode ser uma tomara que caia, pode ser uma blusinha de alça, enfim. E daí você vai fazer, vai marcar o braço, né? Vai fazer a parte do braço, vai deixar marcadinho onde seria o braço dela. E onde seria o braço dela do outro lado também, tá? Então, é basicamente isso aí que vocês vão fazer, tá bom? Esse seria um desenho treinando, né, com riscos de rosto, né? Parte onde seria nariz, boca, colo, a parte da blusa. Então, se você achar que não ficou legal, não ficou centralizado, você apaga e faça de novo. E por aí vai. Lembrando que esse jeito que eu dei, que risca várias vezes, que faz um monte de risco, que fica meio que bagunçado, você corrige com uma borracha. Você vai deixando o risco que você achou que tá legal, né? E vai tirando o que você não quer. Pra não ficar essa bagunça de riscos, tá? Então, agora eu vou fazer a mão livre. Vou fazer um rosto menor, tá? Bem menor. Deixando um espaço aí pra cabelo e testa, né? Bem menorzinho. Lembrando que não faça muito pequeno, dependendo do tamanho do que você vai riscar e vai fazer de vaso, porque pode ficar feio também, pode ficar estranho, tá? Então, faça pequeno, mas num tamanho que fique legal e que dê pra você fazer a sua testa. E aí, partindo do livre, eu fiz esse V, né? Igual a gente fez lá no outro, mas com um risco no meio da cruz. Esse tá sem. Não fiz o risco de cruz, fiz o risquinho, subi e já fiz a sobrancelha virando. Foi um V mais aberto de lado. E aqui eu fiz um outro risquinho do outro lado. Percebe que eu já dei aí o espaçozinho do meu nariz? Eu já dei o espaçozinho da minha sobrancelha e do nariz, né? Eu usei o nariz, né, o risco do nariz como base, né, e direção. E o outro eu já não fiz, o outro eu já usei olhando para o outro lado, tentando colocar na mesma direção. Pro nariz, aqui, você pode já fazer um Vzinho, tá? Isso pra você fazer direto, tá? Um Vzinho menorzinho, porque o rosto também foi menorzinho. Sem fazer a bolinha que eu fiz lá, as duas bolinhas lateral, lembra? Eu já vou fazer aqui também, né? Onde seria outras duas bolinhas, eu já fiz um risquinho, que é basicamente o que eu ensinei lá no outro. Aí, aqui eu já tenho um narizinho, tá? Na hora de pintar, eu vou definir como vai ficar esse nariz, tá? Mas eu já tenho basicamente o nariz desenhado. E aí, eu venho pra fazer a boca, tá?
Já faço a minha boca. Deixo a minha boquinha pronta. Como eu achei que tá pequena, eu gosto de boneca bocuda, eu fui e aumentei, né, a boquinha, né? Fiz o que eu falei pra vocês. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente usa o risco por cima. A gente aumenta esse desenho, tá? E assim eu fui fazendo a minha boca. Você percebe que já tem um risco e silhueta de um rosto aí, né? Com a boca, nariz, sobrancelha, lateral do rosto, a mão livre, sem aquele risco que eu ensinei lá do outro lado pra vocês, tá? Aquele jeito lá é pra quem não sabe fazer desenho nenhum do zero, do zero, do zero, tá bom? Então, aqui no meio, ó, você percebe que é o espaçozinho onde a gente tem, ó, dei um risco aí de leve pra vocês verem, entre o nariz e a boca. Nunca esqueçam disso. E aqui do outro lado, eu já vou fazer um côncavo, que é o nosso olho, tá? Um risco côncavo. Eu vou começar riscando e subindo e volto descendo. Do outro lado a mesma coisa, procuro fazer a mesma direção, dou um espaço também, sempre do início da sobrancelha, faço a mesma coisa. Outro risquinho. E agora, a gente vai fazer a íris. Eu já faço logo minha íris, tá? Pra gente não ter... pra ser mais bem sucedido, né? Já faço a íris onde eu quero que seja, no centro, as duas. E dou um reforçozinho, porque eu vou pintar esse olhinho, então não tem problema. Lembra que eu falei que quanto mais a marca tiver evidente, mais fácil para você fazer separação de sombra, né? Dar profundidade no rosto, sem problema nenhum, tá bom? Aí aqui em cima, ó, já deixo um espaço também da sobrancelha, ó, tá vendo? Um espaçozinho mais ou menos no lápis. E aí, vou decidir como é que eu quero esse rostinho. Se vai ser uma franja, se vai ser partido no meio ou se vai ser lateral. E eu vou fazer, em vez de franja, né, partido no meio, eu vou fazer ele lateral. E aquela bolinha que eu fiz, o pinguinho, serviu como direção para mim não me exceder e tampar a sobrancelha. E aí, agora eu venho fazendo o cabelo. Eu venho riscando os cabelos, os fios. É claro que isso não vai ser útil para mim, né? Não é finalizado, porque eu vou na pintura que eu vou dar a característica, já sei mais ou menos como eu quero, riscando assim, eu já sei mais ou menos como vai ser o meu cabelo nesse projeto. Mas é na pintura mesmo que eu termino de dar o acabamento e realmente o formato de cabelo que vai ser dessa boneca, tá bom? Então, é só um gabarito que eu posso consertar na pintura, entendam? Que eu posso consertar na pintura, porque se não puder consertar, nem faça, tá bom? Se for definitivo o jeito do cabelo que vocês querem, né? Aí já é outra técnica, tá? No caso aí, pra mim, é bem uma coisa mais base, pra mim ter um direcionamento desse desenho, de como eu quero mais ou menos o meu projeto. E aí eu venho fazendo os cabelos. Lembra que a minha bonequinha tinha uma trança? Foi assim que eu fiz. Eu direcionei e fiz a partezinha que seria a trança caída pelos ombros. Esse projeto não vai ser igual o da bonequinha que tá lá no vídeo, tá bom? Inclusive, eu vou deixar aí pra vocês o link da aulinha da pintura, tá bom? E aí, eu faço a mesma coisa do outro lado, porque eu quero que esse tenha cabelo grande, comprido, caído nos ombros, dos dois lados, enfim. Esse é o projetinho que eu vou fazer, tá? Ah, você pode fazer de cabelo curto, de cabelo comprido,
Pode colocar uma borboleta na lateral, igual você vê muitas bonecas aí, né? E aí fica a seu critério, né? Fazer tampando um olho, o cabelo tampando um olho, não precisa você fazer os dois olhares, faz só um só, enfim, tá bom? E aí vocês vêm fazendo mais ou menos como vocês vão querer esse balanço do cabelo, né? O movimento do cabelo, enfim. Eu tô botando as pontinhas aí porque na hora de eu pintar, com certeza eu vou usar, né, essa marcação aí de alguma forma para fazer as minhas mechinhas caídas pelo rosto dela. Eu vou manter essa boneca, a outra do outro lado que foi mais uma aula, eu não vou manter, tá? A outra eu vou apagar, mas essa aqui da frente eu vou manter. Vou pintar essa bonequinha e vou trazer para vocês. De repente, não vou prometer, mas vou tentar fazer o vídeo pintando essa bonequinha para que essa bonequinha seja uma aulinha aí, uma possível segunda aulinha aí, um reforço, tá bom? Caso não faça, eu vou mostrar para vocês essa bonequinha já pintada. Mas vou me esforçar muito, muito mesmo para pintar ela e trazer pintando ela para vocês, tá? O passo a passo dela. E aí, ó, eu vim embaixo daquele olhinho que eu já tinha feito e coloquei, tá? A íris. Embaixo da íris, eu coloquei outra marcação, outro risco abaixo, tá? Lembrando que vocês, quem assistiu a aula lá, viu que eu venho nessas marcações e vou fazendo um sombreamento. Então, eu não esquento muito cabeça com isso não, porque eu venho aqui e consigo, no meu sombreamento com a tinta, eu dar a característica do olhar dela. Então, é mais pra deixar a marcação já ali do olho, onde eu vou pintar o olho, tá bom? Mas, se você não tiver esse jeito ainda, né, de fazer com a própria tinta, faça um olho bem perfeitinho, bem marcadinho, tá bom? Porque isso vai te ajudar muito na hora de pintar. E aí eu continuo dando característica aí do nosso cabelo, né? Eu quero um cabelo, sei lá, eu quero um repicado, eu quero algo assim, tá, gente? Então não quer dizer que esse cabelo vai ficar assim não, mas é o meu gabarito aí que eu vou fazer e depois na hora eu decido, tá bom? Que tipo de blusinha eu vou botar, se eu vou botar uma blusinha, se eu não vou, se vai ser fechada até o pescoço, se não vai, se vai ser decotada, né? Enfim. Essa aqui eu vou apagar, tá? Porque essa foi a aula de início para vocês aprenderem a desenhar. Eu continuo falando para vocês, treina esse rostinho num papel, numa folha de caderno, numa folha, né? Um papel ofício, enfim, tá? Um bloquinho. Treina bastante esse rostinho para depois vocês fazerem na garrafa, tá bom? Na garrafa, na lâmpada, né? A bonequinha que eu fiz aí foi na lâmpada. Mas vocês podem fazer essa mesma bonequinha numa lâmpada que é menor ou numa garrafa PET que é bem maior, ou garrafa PETs menores também que tem aí. Então a técnica foi essa, espero que vocês tenham gostado da primeira aulinha, né? Foi só um jeito que quando eu comecei desenhando eu aprendi, né? Essa marcação da cruz no centro para ser a gente conseguir achar o rosto, né? Entender como funciona o nariz, boca, olho, a distribuição e tudo mais. Então eu espero que você tenha gostado. Não é perfeito porque é um gabarito, tá? Mas o gabarito ajuda muito a gente a chegar a esse resultado aqui da segunda boneca, que não é algo, ó, uma fotografia, ó, ela faz uma pessoa perfeita, não. É um desenho, né, mas que já ajuda você a fazer os seus vasinhos aí fofos. E eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tire bom proveito dessa aulinha de desenho, tá? Vai lá assistir a aula da pintura. E vou deixar aí no link, tá bom? Abaixo, o link abaixo aí nos cards aí para vocês. E para vocês assistirem. Quem não assistiu ainda a aula da pintura, ir lá assistir, tá bom? Eu agradeço quem ficou comigo até o fim, de coração, por ter ficado até o fim comigo. Agradeço a cada um que tem passado e colaborado. Repito, visualizando, curtindo, comentando. Peço que deixe seu comentário aí, se você puder, me ajuda muito. Mas peço encarecidamente que pelo menos o seu like você possa deixar para mim,
porque também já me ajuda bastante com os vídeos e com o impulsionamento do canal, tá bom? Se puder compartilhar com um amigo ou uma amiga que gosta desses vasinhos e quer desenhar, também vou ficar muito grata, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a aula, né? Eu acho que eu não deixei nada pendente, né? Eu acho que não. A parte do colo eu já falei com vocês, caso vocês queiram fazer o colo dela, né? Não esqueçam, façam como eu fiz lá do outro lado, né? Primeira aulinha. Venha com o pescoço, até onde termina o pescoço você faz a blusinha, né? O ombro, desce com o ombro, faz o braço, né? E mesma coisa do outro lado. E daí você já vai ter o colo dela, a parte de pôr blusinha, tá bom? Gratidão por mais esse momento comigo, por estar assistindo esse vídeo. Até a próxima aula. Tchau!